Meus irmãos, a paz do Senhor, alegria estar aqui mais uma vez com os irmãos para juntos estudarmos a palavra de Deus. Hoje estaremos estudando a lição de número 13, encerrando mais um trimestre. Queremos agradecer você que nos acompanhou, você que curtiu, comentou, compartilhou. Agradecemos e que você possa continuar fazendo isso, pois assim você nos ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Lição proposta para o dia 29 de junho de 2025, a ser aplicada nas escolas bíblicas dominical. Tema da nossa lição, renovação da esperança. O nosso textuário nos diz o seguinte: E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. João, capítulo 20, versículo 26. A nossa verdade prática nos diz que a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho segundo Jesus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 20, verso 19, 20 e do verso 24 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. E chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. Chega a tua mão, e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Estamos alegres, pois está cooperando aqui conosco, mais uma vez, pastor Elias Gomes. Pastor, o senhor está com a palavra introdutória e a saudação aos irmãos. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Me sinto honrado e deixo aqui meus agradecimentos ao nosso superintendente, evangelista Rafael. Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto aqui honrado e grato a Deus e grato por sua vida também pelo convite. Feliz pela oportunidade também de estar com o presbítero Leonardo. Constitui também ser uma honra. Queridos, nós chegamos, então, conforme anunciado, à última lição desse segundo trimestre, renovação da esperança. E quando nós chegamos nesse final, nós chegamos aqui glorificando a Deus, porque hoje trataremos de um assunto que, de fato, traz renovação da esperança. A ressurreição de Jesus Cristo é o ponto culminante da fé cristã. Ela nos mostra que, mesmo diante da dor, da perda e da morte, Deus tem a última palavra. E essa palavra é palavra de vida. A certeza da ressurreição fortalece, renova a nossa fé, transforma luto em consolo e medo em confiança. Ela nos convida a viver um propósito, sabendo que nossa caminhada não termina aqui. Então, queridos, nesta lição, somos chamados a olhar novamente para o Cristo ressuscitado e renovar a esperança que nos sustenta todos os dias. Que essa esperança
nos impulsione a viver com mais fé, mais coragem e mais amor até o dia que veremos o Senhor face a face. Estamos alegres aqui também com a presença do presbítero Leonardo, mais uma vez cooperando conosco. Está com a oportunidade, meu irmão, para a sua saudação e palavra introdutória. A paz do Senhor, meus irmãos, é com grande alegria e gratidão ao Senhor que estamos aqui uma vez mais cooperando com os irmãos. Grato a Deus pela vida do evangelista Rafael, também a vida do pastor Elias, que estamos aqui para aprendermos mais um pouco da palavra do Senhor. E na lição de hoje, vale destacar o tema-chave, que é a esperança. E quando nós olhamos para a esperança, nós precisamos entender que esperança não parte só do verbo esperar, mas também do verbo esperançar. E qual que é a diferença desses dois verbos? Esperar implica em aguardar algo acontecer, sem tomar nenhuma atitude. Já em contrapartida, o verbo esperançar, ele envolve a expectativa também, mas envolto de uma ação, ou seja, nós vamos em movimento a essa esperança. Então, nesta lição, nós vamos entender que a nossa esperança parte do verbo esperançar. Por quê? Porque nós estamos indo em direção à glorificação juntamente com Jesus. Então, que a nossa fé, ela possa ser renovada dia após dia em Cristo Jesus, que ressuscitou dentre os mortos. Meus irmãos, palavra-chave da nossa lição, esperança, um dos 3 pilares da vida cristã, pois Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, verso 13, agora permanecem esses 3, a fé, a esperança e o amor. Portanto, a esperança é uma das virtudes essenciais à vida cristã. No mundo se diz que a esperança é a última que morre, mas nós não concordamos com esse provérbio, porque nossa esperança não é mero sentimento, não é mera expectativa, nossa esperança é uma pessoa. Paulo vai dizer em Colossenses 1:27, Cristo em vós, a esperança da glória. Então nossa esperança é Cristo, morreu, mas ao 3º dia ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Entramos agora no primeiro tópico da nossa lição, a aparição de Jesus Cristo. No subtópico 1 nós temos paz seja convosco. Pastor Elias. Aqui eu preciso e quero destacar nesse primeiro subtópico aqui, paz seja convosco. O sepulcro continuava vazio e os discípulos, ainda receosos, permaneciam escondidos. Ao olhar para o Evangelho de João, capítulo 20, o versículo 19, diz assim, na tarde daquele mesmo dia, o primeiro da semana, estando reunidos os discípulos, com as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Vale ressaltar que o cenário aqui do versículo, a princípio, é um cenário do medo e da dúvida. Um cenário do medo, um cenário da dúvida. Jesus havia morrido, mas Jesus ressuscitou. Só que nesse percurso, nesse período, nesse espaço de tempo, o medo dominou os corações dos discípulos. É por isso mesmo que eles estavam com as portas trancadas. E ao estudar aqui esse primeiro ponto, Jesus, ele chegou e disse, paz seja convosco. Então o cenário era de medo e o cenário era da dúvida. Só que eu destaco que a presença de Jesus, ela muda tudo. Jesus, ele entra, mesmo com as portas fechadas, ele vai dizer, paz seja convosco. E a sua presença quebra o medo e traz consolo. Ele se revela vivo, se revela presente. E é muito interessante, evangelista Rafael, a gente ressaltar que essa saudação, paz seja convosco, não é algo comum. A repetição aqui
da frase mostra que a paz de Cristo não é apenas uma saudação, mas uma promessa viva àqueles que estão aflitos e que estão inseguros, que é o caso dos discípulos, por causa do medo que estava atemorizando. Quando nós olhamos para este ponto, estas são as primeiras palavras que Jesus vai declarar após a sua ressurreição. E como o pastor Elias já nos explicou aqui, os discípulos estavam temerosos, os discípulos estavam com medo, estavam escondidos, o cenário era catastrófico. E Jesus aparece de forma gloriosa para os discípulos e declara: paz seja convosco. E quando eu olho para essa declaração, eu observo que Jesus já tinha instruído os discípulos alguns capítulos antes. Capítulo 16, verso 33 de João, ele vai dizer assim: tenho-vos dito, para que mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Ou seja, Jesus está demonstrando para os discípulos que para que a paz que nós encontramos nele, nós vamos passar por lutas, sim, passar por dificuldades, vai ter momento de medo, igual os discípulos se encontravam, mas nós encontramos em Jesus a paz que nós necessitamos. Nós encontramos em Jesus a tranquilidade que nós necessitamos. É por isso que Jesus aparece aos discípulos e declara: paz seja convosco. Eu deixo aos irmãos o que Paulo escreve, a carta aos Filipenses, capítulo 4, verso de número 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É a paz de Deus que conserva os nossos corações em momentos de turbulência, em momentos de medo, assim como os discípulos se encontravam. A saudação de Jesus naquele domingo à tarde, domingo o qual ele tinha ressuscitado, essa saudação se repete 3 vezes no texto, a partir de João, capítulo 20, verso 19, 2 vezes na primeira aparição e, novamente, quando Jesus aparece a eles 8 dias depois. E a razão, uma das razões dessa saudação é porque os discípulos, diz o texto, João 20, 19, estavam com medo. Portanto, é uma paz resultante da presença do Senhor com eles ali. Lembre-se que Jesus ele não prometeu facilidade para ninguém. O que ele prometeu foi que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A paz que Jesus nos promete não é ausência de lutas, mas é você saber que apesar das lutas, você tem um sossego, uma tranquilidade, uma calmaria, um descanso, um refrigério interior na sua alma, apesar das lutas. É você saber que a tempestade vem, mas você tem paz, porque você sabe que Jesus Cristo está contigo nesse barco. Vamos então ao segundo subtópico da nossa lição, o registro das aparições de Jesus ressurreto. Pastor Elias. Eu quero ainda fazer um destaque, e eu creio que é muito válido nesse momento. Imagine um grupo de pessoas trancadas dentro de casa. Eu quero que você imagine comigo um grupo de pessoas trancadas dentro de casa. O medo as domina. Elas ouviram falar que algo extraordinário aconteceu, mas a insegurança fala mais alto. Era assim que os discípulos estavam no fim daquele domingo. Trancados, temerosos, sem saber o que esperar. E então Jesus aparece no meio deles, não bate à porta, não chama do lado de fora, ele simplesmente entra. E a sua primeira palavra é paz seja convosco. Por que eu estou me reportando novamente, paz seja convosco? Porque essa presença, ela trouxe calmaria aos seus discípulos. Eles estavam feridos, confusos, inseguros e ainda carregando uma culpa por ter fugido. Então Jesus, ao ressuscitar, ele sabendo disso, ele traz
essa calmaria para os seus discípulos. E voltando aqui rapidamente, na proposta agora do ponto de número 2, o registro das aparições de Jesus, eu quero ler Atos, capítulo de número 1, o versículo de número 3. Por quê? Porque nós estamos tratando agora que Cristo ressuscitou e apareceu, mas entre a ressurreição de Jesus e a sua ascensão ao Pai, então durante 40 dias ele se fez ver. Atos capítulo 1, versículo 3 diz: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo vistos por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E aqui o comentarista da nossa lição, ele foi muito feliz. Ele colocou aqui que foram pelo menos 10 aparições registradas nas Escrituras. E não foi uma visão isolada, nenhuma experiência subjetiva. A ressurreição de Cristo é o eixo central da fé cristã. Então, durante 40 dias, Jesus apareceu vivo com o corpo glorificado a diferentes pessoas, em lugares distintos, em momentos variados. Essas aparições não foram sonhos, nem alucinações, foram encontros reais com Cristo ressurreto. Presbítero Leonardo. Quando nós olhamos para este ponto, nós vamos observar que as aparições de Jesus ressuscitado confirmam a realidade da ressurreição. Ou seja, nós observamos que durante séculos, várias teorias falsas contra as evidências da ressurreição foram levantadas, mas todas elas foram derrubadas por essas evidências. Todas elas caíram por terra por causa dessas evidências. Nós sabemos que nesse período de 40 dias após a sua ressurreição, que Jesus fica entre os discípulos, aonde ele aparece, como o escritor nos destaca aqui, pelo menos 10 vezes a esses discípulos, nós vamos observar que tudo isso confirma que o Cristo ressuscitou, que o Cristo está vivo, por mais que muitos tentam desmentir essa verdade, mas nós, como cristãos, nós cremos que Jesus ressuscitou e a nossa fé está firmada nisso. As aparições de Jesus aos seus discípulos confirmam e nós acreditamos nesta verdade. É interessante que na lei de Moisés, para um fato ser considerado verdadeiro, ele precisava ser testemunhado por 2 ou 3 testemunhas. O texto sagrado vai nos informar, Atos capítulo 1, Jesus aparece por espaço de 40 dias aos discípulos depois de ressurreto, apareceu às mulheres, apareceu aos apóstolos, apareceu aos discípulos. E o apóstolo Paulo nos afirma em 1 Coríntios 15, que é um tratado apologético a respeito da ressurreição. Ele vai defender a ressurreição diante do entendimento dos gregos que não criam na mesma. E Paulo vai dizer que Cristo foi visto ressurreto por mais de 500 irmãos. Portanto, segundo a lei, ficou mais do que provado. Não há como negar. Cristo ressuscitou. E o verso 20 de 1 Coríntios 15, Paulo vai dizer que além de ter ressuscitado, ele foi feito a primícia dos que dormem. Significa que ele ressuscitou e ele é a garantia de que aqueles que dormiram fiéis, morreram fiéis, um dia também ressuscitarão num corpo glorioso para estar com o Senhor. Essa é a nossa bendita esperança. Do céu aguardamos a aparição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Chegamos então no terceiro subtópico da nossa lição, preciosas lições. Pastor Elias. Nesse ponto, eu quero fazer a leitura, pelo menos aqui, das primeiras linhas da própria lição. A primeira lição a reter é que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã. Paulo dirigiu-se aos coríntios afirmando: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã
a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Isso é fato. Nós só estamos aqui falando da ressurreição de Cristo, porque de fato Jesus ressuscitou, embora eu não estava lá, nenhum de nós estávamos lá, mas nós cremos. E estamos falando aqui, não é de algo duvidoso aos nossos corações. Nós estamos falando com veemência, estamos falando com certeza. Jesus ressuscitou. Então nós temos preciosas lições. A primeira lição que eu quero expor, a primeira lição é que aprendemos, é clara. Se Cristo não ressuscitou, nossa fé seria inútil. O apóstolo Paulo declarou isso. Então isso mostra que tudo o que pregamos, o que vivemos, só faz sentido porque Jesus venceu a morte. Hoje nós estamos aqui tratando da sua ressurreição, porque de fato ressuscitou e cremos, e só tem sentido também a gente continuar pregando porque ele venceu a morte. E além disso, a ressurreição confirma que Deus aceitou o sacrifício de Cristo pelos nossos pecados. E é a prova de que a cruz não foi derrota. A cruz não foi derrota. A cruz foi vitória. A segunda lição que eu destaco é que a ressurreição é um fato real. Não é uma história simbólica. É uma verdade que nos enche de alegria, porque sabemos, a parte A do versículo de Lucas, capítulo 24, versículo 6 diz, ele não está aqui, mas ressuscitou. Ou seja, ele vive. Isso muda tudo. Mais do que isso, sua presença vive em nós. Aleluia. Através do Espírito Santo, nos dando força diária para vencer o medo, a dúvida e a dor. E a terceira lição que destaco é que um dia também nós ressuscitaremos. Ou seja, nós estamos aguardando o arrebatamento, mas o Senhor pode nos chamar. Mas a morte não tem a palavra final. Assim como ele vive, nós também viveremos com ele glorificado. Eu encerro aqui a minha participação nesse ponto, citando 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 a 16, que diz, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, essa promessa nos consola em tempos de luto e sofrimento, porque sabemos que a separação é temporária, e a eternidade com Cristo é certa. Então, essas três verdades que aprendemos aqui nesse ponto, nossa fé tem fundamento, nossa alegria tem motivo e nosso futuro tem esperança, porque Cristo ressuscitou. Presbítero Leonardo. Quando nós olhamos para a ressurreição de Cristo, assim como o pastor Elianai Cabral foi bem feliz em destacar, que é o ponto culminante da nossa fé, pois a ressurreição de Cristo, ela tem um papel central na nossa fé cristã, pois nós cremos que pela ressurreição de Cristo nós obtemos a vida eterna. E pela ressurreição de Cristo, a morte foi vencida pela vida. E hoje nós, como cristãos, nós, assim como o pastor Elias disse, nós não vimos Jesus ressuscitado, mas nós cremos, confiamos pela sua ressurreição, que através do Espírito Santo ele se revela a nós, através da sua palavra ele se revela a nós. Então, irmãos, nós cremos e confiamos que Cristo ressuscitou. Reforço aqui o que o pastor Elias já disse, Filipenses capítulo 4, eu quero frisar o verso 16 e o 17, que diz, porque o mesmo Senhor
descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor no ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então eu reafirmo aqui, meus irmãos, a ressurreição de Jesus, a vitória sobre a morte que Cristo nos demonstrou no Calvário, nos deu o direito de que, o que o apóstolo Paulo escreve no final, estaremos para sempre com o Senhor. Todos aqueles que crerem, todos aqueles que confiarem nesta verdade, nós encontraremos com Ele. Amém? Se fôssemos parafrasear as palavras de Paulo em 1 Coríntios 15, Paulo vai nos dizer que se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã nossa fé, vã nossa pregação. Em outras palavras, ele estaria dizendo que nós estaríamos perdendo o nosso tempo. Ele diz ainda que se Cristo não tivesse ressuscitado, os que morreram em Cristo estariam perdidos e nós ainda estaríamos em nossos pecados. Mas graças a Deus que Cristo ressuscitou, como bem disse o pastor Elias, como uma confirmação de que o sacrifício de Cristo foi aceito pelo Pai Celestial e a nossa dívida foi paga. Isso é a base da nossa fé, da nossa alegria, da nossa esperança, como bem frisa este ponto. Não servimos a um Deus morto, surdo, cego, mudo, paralítico, que precisa ser carregado pelos homens. Servimos o Cristo ressurreto, glorioso, que aparece a João em Apocalipse capítulo 1, na ilha de Patmos, aquele cujos olhos são como chamas de fogo. Ele enxerga nas trevas do mesmo jeito que ele enxerga da luz. Ele vê o que está oculto, ele vê o que ninguém pode ver. Os seus pés são semelhantes ao latão reluzente, isso fala de justiça. Da sua boca sai uma espada afiada aguda. O seu rosto brilha como o sol do meio-dia. E a nossa esperança está em 1 João capítulo 3, verso 2, que assim como ele é, um dia nós também seremos semelhantes a ele num corpo glorioso. Entramos agora no segundo tópico da nossa lição, aparição de Jesus, esperança e plena alegria. No subtópico 1 nós temos o medo deu lugar à esperança. Pastor Elias. Pois bem, o medo deu lugar à esperança. Nós temos que tocar novamente no Evangelho de João, o capítulo 20, o versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou-se Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. O medo deu lugar à esperança. Agora, os discípulos estavam recebendo alívio, estavam recebendo tranquilidade de espírito, estavam recebendo paz. Por que o medo deu lugar à esperança? Preste atenção. Você já se sentiu perdido alguma vez, com o coração tomado pelo medo ou pela frustração? Pense nisso agora. Foi exatamente assim que os discípulos se sentiram após a morte de Jesus. Tudo parecia acabado. A esperança parecia ter morrido com ele. E agora a gente precisa de fazer um destaque aqui, porque Jesus sempre avisou seus discípulos que ele estaria morrendo, mas que ao terceiro dia ele estaria ressuscitando. E isso Jesus não informou a eles somente uma vez, somente duas, somente três, claro que não. Jesus, por diversas vezes, informou isso aos seus discípulos. Olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ao olhar humano, parece que o que estava acontecendo com os discípulos era algo anormal. Mas preste atenção. Os discípulos aqui, nada mais e nada menos, eles estão revelando a fragilidade humana. Imagina a pressão emocional, psicológica, que estava acontecendo na cabeça dos discípulos. Alguém que exerceu o ministério e os discípulos acompanhou, viu Jesus curando, viu Jesus fazendo excelentes e grandes obras. Daqui a pouco o mestre morre
Os judeus, sem comentário aqui, porque a gente precisa avançar, com uma pressão enorme, Jesus, então, no túmulo, daqui a pouco Jesus ressuscita, Maria Madalena viu o mestre, ela corre, anuncia os discípulos, mas eles estavam ainda duvidosos. A dúvida estava tomando conta do coração. Mas, com a chegada de Jesus, o medo deu lugar à esperança. Foi exatamente assim que os discípulos se sentiram após a morte de Jesus. Eu já disse e repito, parecia tudo acabado. Lembra? 2 discípulos a caminho de Emaús, carregava o peso da dor, carregava o peso da dúvida, mas algo extraordinário acontece. O próprio Jesus aproximou-se deles. Quando ele se revelou, tudo mudou. O medo deu lugar à alegria, a frustração se transformou em fé, a desesperança foi substituída por uma viva esperança. Então, a chegada de Jesus ressurreto dentro daquela casa trouxe paz, e o medo foi substituído pela esperança. Presbítero Leonardo. A esperança é um sentimento que vem da fé em Deus, como nós cremos no nosso Senhor. E naquele momento os discípulos estão duvidosos. Naquele momento os discípulos estão inseguros, como nós já comentamos aqui acerca do contexto do capítulo de número 20. Os discípulos estão com medo, estão inseguros, por quê? Porque o Messias que eles acreditavam, o Messias que eles criam, tinha morrido, tinha falecido. Só que tinha uma promessa, que ao 3º dia ele ressuscitaria. Como já foi comentado aqui, pela manhã, Maria Madalena, juntamente com outras, vão ao sepulcro. E Maria Madalena traz a notícia aos discípulos: o mestre não está lá, porque já ressuscitou. Só que o sentimento de incerteza, de insegurança, ainda persiste no coração dos discípulos. Quando, findando a tarde, Jesus, de uma forma gloriosa, aparece para eles. Por quê? Qual era a finalidade? Para renovar a fé deles. Porque eles, tendo fé, confiando no Deus vivo, a esperança ia nascer novamente. A esperança ia brotar novamente. Então aqui, Jesus renova a fé dos discípulos. Para quê? Para que o sentimento de medo, o sentimento de insegurança, agora seja substituído pela esperança no Deus que ressuscitou. Digo aqui o que Paulo escreve aos irmãos de Romanos, capítulo 15, verso 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz na fé, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, meu irmão e minha irmã, a esperança que nós temos em Jesus é através da fé que ele ressuscitou e está nos sustentando para que possamos almejar as mansões celestiais. No final deste ponto, o comentarista nos diz que o Cristo que venceu a morte renova a nossa esperança e afasta a desesperança. A morte foi o último inimigo que Cristo venceu, mas não foi o único. Eu destaco rapidamente 5 inimigos que Cristo venceu. Primeiro, Jesus venceu o pecado, porque ele é santo. Segundo, Jesus venceu a carne, pois Lucas 4:1 diz que ele é cheio do Espírito Santo. Terceiro, Jesus venceu o mundo porque ele disse claramente em João 16:33, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, e se você tiver bom ânimo, se você tiver esperança, você também irá vencer. Quarto, Jesus venceu o diabo, pois já estava profetizado em Gênesis 3:15, que ele seria a semente da mulher que ia ferir ou esmagar a cabeça da serpente. Por fim, Jesus venceu a morte, pois ao 3º dia ele ressuscitou. Recapitulando, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a carne, Jesus venceu o mundo, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu a morte, Jesus venceu tudo, porque o teu Cristo, ele é vencedor e ele não conhece a derrota.
É essa a esperança que lança fora todo o medo. Esse é o ponto. E se nós temos essa esperança nele, cremos que, assim como ele venceu, nós também, segundo Romanos 8,37, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Segundo subtópico da nossa lição, a tristeza deu lugar à alegria. Pastor Elias. Pois bem, a tristeza, ela tem poder de nos paralisar. Isso a gente precisa deixar aqui bem claro. A tristeza tem poder de nos paralisar. Mas quando? Quando a gente dá lugar a essa tristeza e deixa ela nos dominar. Então, foi assim que os discípulos se sentiram. Após a morte de Jesus, eles estavam abatidos, confusos, sem rumo, mas tudo mudou quando Cristo ressuscitado se apresentou a eles. E também, a gente não pode aqui crucificá-los. Claro que não, não é isso que estamos fazendo. Nós estamos dizendo que Cristo ressuscitou e com essa ressurreição e essa aparição de Jesus no meio deles, até porque Jesus não ressuscitou e foi lá onde eles estavam, jogando as incredulidades, falando, vocês fugiram, vocês correram, vocês me deixaram na mão. Não foi isso que Jesus foi lá fazer. Jesus tinha consciência que os seus discípulos estavam tristes. Estavam tristes. E essa tristeza, ela não começou simplesmente ali. Teve um tempo que Jesus até disse para eles, não se turbe o vosso coração. Jesus orou por eles, Jesus instruiu, Jesus falou muitas coisas a respeito do reino, a respeito de morte, a respeito de ressurreição, mas a tristeza, ela faz parte da vida do ser humano. É como a gente perder um membro da família. A tristeza domina a gente. Mas, quando Jesus chega ali, o capítulo 20, e eu vou destacar agora tanto 19 como 20, que diz, chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe, paz seja convosco. O versículo 20, porque na verdade o 19 a gente está repetindo ele constantemente, frisando bem, mas o 20 agora diz, e dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. É por isso aqui que o título é A Tristeza Deu Lugar à Alegria. Porque quando os discípulos viram o Senhor, a alegria voltou novamente. É um alívio que eles sentiram. Ou seja, porque estava presente ali Jesus com o corpo glorificado, mas que todos reconheceram que exatamente era o Mestre e não era outra pessoa. É o Mestre, é Jesus que havia ressuscitado. Então a presença de Jesus transformou o choro em riso, a angústia em paz e a tristeza em alegria. Ele mesmo havia prometido isso, e eu vou estar citando aqui o versículo, João capítulo 16, versículo 22 diz, agora é tempo de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Então Jesus havia anunciado isso bem antes da sua morte. Só que agora, ao ressuscitar, o texto está literalmente cumprindo na vida dos discípulos. Ou seja, eles estavam tristes, mas ao ver Jesus ressuscitado, a alegria tomou conta dos corações. Então essa alegria não depende das circunstâncias. Agora é uma aplicação para as nossas vidas hoje. Essa alegria não depende das circunstâncias. Ela nasce do encontro com Cristo vivo. Mesmo em meio às dificuldades, podemos nos alegrar. Como escreveu o apóstolo Paulo, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Filipenses 4:4. Hoje a mesma presença que alegrou os discípulos
pode transformar também o seu coração, porque nós afirmamos em alto e bom som, categoricamente, Jesus ressuscitou e você não precisa, nós não precisamos de ficar triste, dar lugar a essa tristeza. A tristeza em nossas vidas tem que ser uma passagem, apenas um momento, porque Cristo é a nossa esperança, Cristo é a nossa alegria. Presbítero Leonardo. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos observar que Jesus, desde quando ele chama os seus discípulos, ele começa a os preparar. Preparar para quê, Leonardo? Para esse momento que chegaria da sua partida. E nós vamos observar que em João 16, do verso 20 ao 22, Jesus já havia falado aos seus discípulos sobre esta tristeza que viria, mas como o pastor Elias já citou o verso 22, mas também os salienta dizendo que a alegria também viria, pois ele retornaria. E ele usa uma analogia muito interessante nesses versos, que é a analogia quando a mulher vai dar luz ao seu filho. No momento que ela está ali no trabalho de parto, ela sente dor, ela sente muitas das vezes tristeza por causa que está dando aquelas dores, aquelas contrações, mas depois que ela pega o seu filho no braço, ela sente alegria. E Jesus faz essa comparação, nos dizendo, nos mostrando que a tristeza ela é passageira, mas a alegria que ele tem para oferecer, ela é eterna e ninguém pode nos tirar. Faço aqui as minhas palavras do salmista, número 30, o verso 5, a parte final do verso que diz assim: o choro pode até durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao romper do amanhã. Ou seja, a tristeza é passageira, ela pode vir, pode não vir, mas uma certeza nós temos: a alegria no Senhor, ela sempre virá. As suas últimas palavras aos discípulos, Jesus promete em João 16, verso 20, antes de morrer: a vossa tristeza se converterá ou será transformada em alegria. O apóstolo Paulo nos aconselha em Romanos 12, verso 12, a nos alegrar nessa esperança. Esperança de que Jesus ressuscitou, esperança de que os que partiram fiéis também ressuscitarão, esperança de que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Essa esperança é motivo de alegria, é uma esperança alegre, mas também purificadora, pois 1 João 3, verso 3 nos informa que qualquer que nele tem essa esperança deve purificar-se a si mesmo, assim como ele é puro. Chegamos então ao terceiro subtópico da nossa lição, esperança e alegria. Pastor Elias. Esperança e alegria. Finalizando aqui então, a esperança e alegria. A esperança e a alegria são marcas inconfundíveis da vida cristã. O apóstolo Paulo, ao resumir as virtudes centrais do Evangelho, afirma: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deste é o amor. Eu destaco aqui a esperança. A esperança é o olhar confiante dos cristãos para o futuro, fundamentando na vitória de Cristo sobre a morte. Presbítero Leonardo. A Bíblia vai nos enfatizar que a alegria e a esperança são presentes divinos, ou seja, são virtudes que Deus nos confiou. E nós podemos observar que a alegria e a esperança na fé em Deus, em suas promessas, especialmente em momentos difíceis, ou seja, a alegria e a esperança sempre vai caminhar juntos na trajetória cristã das nossas vidas. A esperança alimenta a alegria e a alegria, por sua vez, pode fortalecer a esperança. Romanos 12, 12 vai nos dizer: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. O que dizer da esperança do crente? Eu digo uma coisa: a morte não pode matá-la. Provérbios 14, 32 diz que o ímpio pela sua malícia será lançado fora, mas o justo, até na sua morte, tem esperança. O que dizer sobre a alegria do crente? Paulo vai nos aconselhar em Filipenses 4, verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos.
Portanto, a alegria do crente, ela tem pelo menos 3 características. Ela é uma ordem, não é uma opção. Segundo, ela é ultra circunstancial, não depende das circunstâncias. E por fim, a alegria do salvo é uma alegria cristocêntrica no Senhor. Se alegre no Senhor, porque a tristeza só traz fraqueza e desânimo. Mas Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Chegamos ao final do segundo tópico da nossa lição. Se porventura você ainda não curtiu, comentou, compartilhou o nosso vídeo, faça isso, pois assim você ajuda o nosso engajamento e a alcançar mais pessoas com a palavra do Senhor. Chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, a aparição de Jesus, convicção fortalecida. Subtópico 1, as dúvidas dissipadas. Pastor Elias. As dúvidas dissipadas. Isso aqui é muito importante a gente refletir com muito carinho, pensar bastante, e eu aconselho você, ouvinte, a continuar estudando esse tópico, porque também é de grande relevância. O encontro de Tomé com Cristo ressuscitado revela o poder transformador da presença de Jesus sobre a dúvida. Ao olhar aqui João, capítulo 20, versículo 24 e 25, diz, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. O título aqui é As Dúvidas Dissipadas. Exatamente porque esse personagem, chamado Tomé, ele ganhou aqui um grande destaque no texto. A sua incredulidade, ela não era apenas teórica. A sua incredulidade, ela não era apenas teórica. Era uma crise real de fé. Destaco, era uma crise real de fé diante da ressurreição. Mas, irmãos, vamos glorificar a Deus. Porque Jesus, em sua graça, não o rejeita. 8 dias depois, aparece novamente e dirige-se a ele diretamente. É o registro do versículo de número 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles, agora quem? Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas novamente, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Então a dúvida ali agora estava exatamente sendo dissipada. Naquele momento, todas as dúvidas de Tomé se dissiparam, porque o Cristo ressurreto estava diante dele, vivo, aleluia, glorificado, incontestável. Então, sabe o que acontece nesse momento? Tomé, ele faz uma declaração com muita convicção, e eu cito aqui, Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. Jesus ressuscitado não apenas mostrou que venceu a cruz, mas também fortaleceu a fé dos seus discípulos, inclusive de Tomé. Por isso, as dúvidas foram dissipadas. Presbítero Leonardo. A incredulidade de Tomé nesse momento aqui é um exemplo muito importante para nós cristãos, pois mostra que é natural durante a nossa caminhada, durante a nossa vida cristã, apresentar dúvidas e questionamentos acerca de Jesus ou acerca dos propósitos dele nas nossas vidas. Só que eu acho interessante nessa passagem que quando Tomé ele teve a oportunidade de ver e tocar em Jesus, sua incredulidade foi dissipada, as suas dúvidas foram dissipadas e ele se tornou um crente fervoroso, como o pastor Elias já frisou aqui, dando uma declaração de fé e crendo no Senhor Jesus. Então, meus irmãos, eu quero deixar claro para nós aqui que todas as nossas dúvidas,
Todos os nossos questionamentos são dissipados quando temos um encontro especial com Jesus. A ressurreição de Jesus dissipou todas as dúvidas, inclusive a de Tomé. Se nós fôssemos definir o que é fé, fé é a ausência de dúvidas. Segundo Hebreus 11, verso 1, é o firme fundamento das coisas que se esperam. É firme confiança no Senhor. Fé é virtude essencial à vida cristã. Por isso, por 4 vezes na Bíblia está escrito o mesmo versículo: o justo viverá pela fé. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Não existe vida cristã sem fé. Por isso, nós não andamos pela vista, nós andamos pela fé no Cristo que ressuscitou. Segundo subtópico, fortalecimento da fé. Pastor Elias. Eu fiz questão de estar citando João 20, 28 em minha fala, mas consciente já que esse versículo, ele é uma indicação aqui no ponto de número 2, mas já eu explico por quê. Eu citei anteriormente exatamente para dar sequência na fala. Por quê? Aqui o comentarista propôs sobre o fortalecimento da fé. Ou seja, isso indica que tem momento em mim, na sua vida, em nossas vidas, que a gente precisa também, evangelista Rafael, presbítero Leonardo, de um fortalecimento na fé. E a de Tomé, ela estava baixa, o nível estava baixo. Então a transformação de Tomé aqui é um poderoso exemplo de como o encontro real com Cristo ressuscitado fortalece a fé. Então, antes, Tomé estava cético. Ele estava duvidoso. Eu só acredito se eu ver. Eu só acredito se eu tocar. Então, Tomé se recusava a crer na ressurreição. Mas ao ver e tocar em Jesus, a sua postura, ela mudou completamente. Mudou completamente por quê? Porque ele teve a sua fé fortalecida. E ele faz uma bonita declaração: Senhor meu e Deus meu. Então, o que é que Tomé está nos ensinando aqui nesse texto? Tomé nos ensina que não há fé autêntica sem um encontro com o ressurreto. Foi exatamente depois desse verdadeiro encontro que ele tocou, que ele teve a sua fé fortalecida. Presbítero Leonardo? Essa experiência que Tomé vai ter com Jesus vai nos demonstrar que depois que ele tem esse encontro com o Mestre, como nós já ressaltamos aqui, ele vai ter a sua fé transformada, ele vai ter uma fé mais profunda em Jesus, porque agora ele vai ver Jesus ressuscitado, ele vai tocar em suas mãos, ele vai tocar em seu lado, ele vai ver as marcas que a cruz deixaram em Jesus. E aquele momento de experiência que Tomé tem com Jesus, vai fortalecer a sua fé. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso é que na nossa caminhada cristã, para que a nossa fé ela seja fortalecida, busque ter experiência com Jesus. Busque ter algo diferente com Jesus, porque quando nós vivenciamos experiências únicas, igual Tomé vivenciou aqui, ele estava assim incrédulo, mas quando ele vivencia essa experiência de ver Jesus, as marcas da cruz, a fé dele é fortalecida, e assim também nós fortalecemos a nossa fé quando temos uma experiência viva e eficaz com Jesus, porque assim como o evangelista Rafael já nos deixou aqui. Hebreus 11:1 vai dizer: a fé é a certeza daquilo que esperamos. Então, se nós esperamos o céu, que nós possamos fortalecer a nossa fé dia após dia, na certeza que nós, assim como Tomé viu Jesus ressuscitado lá no céu, nós também o veremos. Meus irmãos, a nossa fé, ela é fortalecida pela ressurreição de Cristo e ela continua a ser fortalecida por meio da palavra de Deus. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então tenha sempre esse cuidado, esse prazer, pois quanto mais você ouve a palavra, aprende da palavra, mais fé o Espírito Santo gera em seu coração.
Lembre-se das palavras de Jesus em João 8,47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E à medida que você ouve estas palavras, o Espírito Santo vai produzindo mais fé em você. Uma das definições de fé que eu mais aprecio é aquela que está em Mateus capítulo 14, quando Jesus vem ao encontro dos discípulos por cima das águas e Pedro pede para ir ao encontro de Jesus por cima das águas. Enquanto ele está olhando para Jesus, ele está andando sobre as águas. Mas quando ele começa a olhar para a tempestade, ele começa a afundar. Então, o que é fé? Fé é você olhar para Jesus e não olhar para a tempestade. Incredulidade é quando você começa a olhar para a tempestade e deixa de olhar para Jesus. Então, tenha fé. Continue com o seu olhar fixo no Senhor Jesus Cristo. Chegamos então ao terceiro e último subtópico da nossa lição, fortalecimento da esperança. Pastor Elias. Eu cito aqui o que o comentarista colocou em nossa lição. Além de proporcionar alegria e convicção, o Cristo ressuscitado expande nossa esperança em relação ao futuro. Ou seja, a ressurreição de Jesus não apenas trouxe alegria naquele momento. Digo também hoje, a ressurreição de Jesus, ela traz para nós muito mais do que alegria. Alegria enquanto estamos aqui falando, alegria enquanto reunimos, alegria enquanto trabalhamos, alegria em nossa casa, alegria por onde andamos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas ela não traz somente alegria. Ela nos traz um fortalecimento de esperança. Qual é esse fortalecimento de esperança? É porque nós temos a convicção, nós temos a certeza, assim como Jesus morreu e ressuscitou, a nossa esperança também está fundamentada nisso. Jesus é o padrão, Jesus é o modelo. Então, se a gente tombar agora, nós temos a convicção, nós temos a certeza, esperança que ressuscitaremos com Cristo. Porque quando a trombeta tocar, a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E essa verdade foi pregada, foi proclamada pelo apóstolo Paulo por diversas vezes. Então, a certeza de que um dia os mortos em Cristo ressuscitarão está fundamentada na vitória de Jesus sobre a morte. Então, que possamos ter essa esperança fortalecida, porque Jesus fortaleceu as dos discípulos e está pronto para fortalecer também a nossa. Presbítero Leonardo. A ressurreição de Jesus, ela é a base da nossa esperança, pois ela garante que a morte ela não tem a palavra final sobre nós. E quando nós olhamos para a ressurreição de Jesus, nós também lembramos da sua glorificação após sua ressurreição, pois essa glorificação demonstra o seu poder, autoridade e nos dá a certeza que um dia também seremos glorificados com ele. E 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 5, menciona que Deus, pela ressurreição de Jesus, nos regenerou para uma viva esperança, prometendo uma herança incorruptível e imaculada. Ou seja, como podemos fortalecer a nossa esperança? Mantendo o nosso foco em Deus e em Cristo Jesus e nas suas promessas, e sempre meditando na palavra, pois a palavra nos deixa claro, Salmos 33, verso 20 ao 22, a nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor leal, Senhor, como em ti está a nossa esperança. A nossa esperança também é fortalecida pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós servimos um Cristo morto, mas servimos aquele que Pedro declarou em Mateus 16, verso 16, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Portanto, a luta, ela não precisa ser o atestado de óbito da tua esperança, mas a luta, ela pode ser a certidão de nascimento da tua vitória. Então, crê em Cristo, continue olhando para Ele,
Não perca a sua esperança nele. Se preciso for, ore ao Senhor, pois Lamentações 3:29 tem um conselho: põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Chegamos então ao fim da nossa lição. Quero agradecer a participação aqui do pastor Elias, do presbítero Leonardo. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando. Pastor Elias, sua palavra de conclusão. A minha palavra de conclusão é gratidão a Deus e deixo aqui, portanto, a ressurreição de Cristo é a garantia que a morte não é o fim. Ela nos aponta para o futuro glorioso que nos aguarda, corpos transformados, vida eterna e comunhão plena com Deus. Cristo ressuscitou e, por isso, nossa esperança está viva. Com essas palavras, que você seja fortalecido por Deus e também te desejo uma boa aula. Deus abençoe. Presbítero Leonardo. É com grande alegria, irmãos, que eu quero aqui agradecer por esse momento a qual nós passamos aqui, juntamente aprendendo mais uma lição gloriosa. E eu quero destacar aqui as minhas palavras finais. A esperança da ressurreição e glorificação de Jesus é um presente de Deus para nós, que nos dá força e alegria para enfrentar os desafios da vida e nos direciona para a vida eterna. Meu irmão e minha irmã, fique com essa palavra. A nossa esperança não está na terra, mas está em uma vida eterna com Cristo ressuscitado. Meus queridos, Romanos 5:3, a tribulação produz a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações por meio do seu Espírito Santo que nos foi dado. Fique com essa palavra e que Deus em Cristo te abençoe. Amém.